Aqui e bora começar mais uma aula aqui do Técnicas de Invasão, uma aula com muito aprendizado. Vamos falar agora sobre a falha de RCE, vai ser incrível essa aula, e até outro nome também seria Command Injection, tá? Como é chamado pelo OWASP e plataformas de bug bounty também, mas basicamente o que consiste essa falha, né? A explicação dela é muito simples e ela faz jus ao próprio nome, injeção de comando. Esse é o nosso objetivo. É injetar comandos lá no servidor da aplicação web, aproveitando aí aberturas do programador. Você vai entender o que são essas aberturas. Na verdade, você já entende. Quer ver? Olha só. Você lembra que na aula de Python aqui, eu te mostrei, eu acho que foi na aula de argumentos aqui, ó, argumentos. Eu te mostrei uma coisa chamada OS System. Você lembra disso? Que era uma forma em Python, né, de a gente fazer operações, interagir com a nossa máquina. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e desse um ls, ele executava esse ls no nosso computador. E a gente utilizou isso para pegar os argumentos do usuário, né? Eu poderia também usar o nmap, poderia dar um ping. A gente conseguia usar as ferramentas do sistema, né, interagir com o sistema pelo OS System. Correto? Tudo que a gente escrevia aqui era uma linha de comando no nosso computador. E até para você ver na prática, eu posso pegar aqui o terminal, eu vou entrar aqui no Python, tá, na minha máquina, Python, e vou dar um import OS, importar o módulo, e agora eu posso basicamente OS System, vou dar um ls aqui. Ó, ele trouxe para mim a listagem dos arquivos, né, que eu tenho nesse meu diretório atual. Se eu desse um who am I, né, o comando para ver quem que eu sou Bruno Fraga. Estou interagindo no sistema com o Bruno Fraga. Se eu desse um ping no Google, né, uma vez só, né, um C1 aqui, olha só, ele deu um ping no Google através do meu computador. Né? Então, o OS System permite que um programador que está escrevendo um código em Python faça operações, interaja ali com a linha de comando do servidor. Legal, né? E se a gente conseguisse aproveitar essas funções do programador e injetar o código que vai ser executado lá dentro? Olha que parada louca. Não só em Python, mas também, exemplo, várias linguagens, né? Olha só, C, Ruby, PHP, que é, no caso, em vez de OS System, é o eval aqui, um exemplo de uso também, ó. Poderia ser assim. Então, ó, myvar é igual varname, ó, dando um get e executando. O que está aqui dentro, ó, vai ser executado no servidor. Se tivesse um ls aqui, o PHP estaria dando um ls no servidor. E se eu conseguisse injetar o comando que vai aparecer aqui? Porque olha só, ele está pegando, vamos dar um exemplo aqui, ó, em PHP, ó, ele está pegando, ele está dando um get no argumento e executando o argumento no servidor. Olha só. E se a gente botar o argumento que a gente quisesse? Conseguir manipular o que é enviado aqui? A gente logo executaria o que a gente quisesse. Então essa é a ideia do Command Injection. A gente explorar essas aberturas. E cara, é uma falha de criticidade tipo, absurda, né? Porque a gente está interagindo direto com a máquina. Para subir a shell, para executar um código, fazer o que quiser lá. É direto com a linha de comando. A gente está injetando o nosso comando. Porém, é uma falha que a gente precisa, né? Que tem essa abertura do programador no sistema. Né? Então, é uma falha muito presente hoje em aplicações web, só que em funcionalidades específicas, tá? Pode acreditar, os programadores fazem muita coisa, né? Interagindo com o sistema. Até eu peguei alguns exemplos aqui, por exemplo, o Terra. Ele tem um recurso aqui para testar o DNS reverso. Se desse um ping aqui no Google, por exemplo, ele deu um host aqui, ó, tem um resultado. Muito provável que isso aqui está sendo executado lá no servidor e está tendo um retorno. Hoje, grande parte dos roteadores, dos modems da sua casa aí que tem funções de ping, de DNS, de verificação e tal, muito provável que pode ter, você pode tentar, né? O RCE está muito presente em modems, em dispositivos aí que tem essas verificações, mas também muito presente em funcionalidades específicas, como, por exemplo, fazer o download de um arquivo,
plataformas que permitem compactar arquivos, que fazem otimização de vídeos, de imagens. Por quê? Digamos que eu tenho aqui, já, é um RCE que eu já encontrei, tá, pessoal? Esse exemplo é um exemplo real aí. Foi até uma plataforma que o Técnicas usava antigamente, bem famosa aí, onde eu conseguia upar um vídeo, fazer um upload de um vídeo. O vídeo chegava lá no servidor com 1 GB, né, que era o meu vídeo, 1 GB. Só que do nada, meu vídeo ele ia para 200 MB. Não sei se era esse o número, tá? Mas ele ia lá para 200 MB. Eu pensava, pô, teve um processo de otimização aqui. Legal. Só que muitas vezes, para otimizar o vídeo, o programador pegava a mídia e usava um script do servidor, por exemplo, FFmpeg, era alguma coisa assim, tá, a ferramenta, e ele fazia assim, ó, ele pegava o vídeo, arquivo que recebeu, .mp4, e ele salvava isso, arquivo otimizado.mp4. Então ele fazia esse processo aqui, né? Na linha de comando lá, ele usava essa ferramenta aqui para otimizar o arquivo e salvava aqui com outro nome e usava esse arquivo para enviar a aula para o aluno e tal. Só que qual que era a sacada? Se eu enviava um vídeo com o título Bruno, ele salvava como Bruno otimizado, por exemplo, tá? Então, qual que foi a minha ideia? Eu pensei, cara, muito certeza que esse meu arquivo ele está indo para a linha de comando do servidor, se for uma ferramenta, né? Então, tudo que a gente tem a ideia que, pô, ele usa o servidor para fazer um cálculo, ele usa a aplicação para compactar, para editar, não sei, tá? A gente pode fazer o seguinte, eu upei o meu arquivo não com o nome de Bruno ou aula, eu fiz assim, ó, aula, escapei com aspas, ls. Fiz um teste, editei pelo burp até a requisição, né, do nome do arquivo e tal, e enviei. O que aconteceu? A aplicação executou essa linha de comando. E o nome do meu arquivo, que era ls, tá vendo isso aqui? Que era ls, esse ls era um comando que era executado no servidor. Então eu poderia tentar abrir uma shell reversa, fazer alguma outra coisa aqui, tudo era possível, né? Então entende a ideia de que eu consegui, devido ao confiar no nome do meu arquivo e ele ir para uma linha de comando, eu enfiei um comando Linux no meio dele e foi executado. Então essa é a ideia de Command Execution, tá? Aqui é um exemplo bem abstrato, não, né? Bem por cima, assim, a gente vai fazer na prática aqui na aula. É real isso aqui, tá? Você vai entender já já como que você pode identificar isso e fazer isso aqui também. E testar isso também, tá? Então, basicamente, a falha de RCE é essa. E ela pode ser explorada de diversas formas, que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Então, qual que é o problema, né, da falha de RCE? O problema é a input do usuário. Tanto uma input digitada, como uma input de request, como uma input de nome de arquivo, ou de asset, que a gente fala, né, asset enviado. No caso, um arquivo, uma imagem, uma foto, um vídeo. Então, se ele confia no nome, né, se vai para a linha de comando aquele dado e tal, a gente consegue injetar comandos que vão ser executados sobrescritos na linha de comando. Então, bora ver na prática isso. Eu trouxe para a gente aqui 3 labs, tá? Eu vou começar com um lab, deixa eu ver, qual que eu começo aqui? Um lab vai ser desafio seu e um vai ser, a gente vai fazer aqui, 2 a gente vai fazer no caso, e o outro vai ser um desafio seu, tá? São labs bem legais, você vai adorar aí e vai dar para tangibilizar muito bem. Só espera iniciar aqui as aplicações. O único detalhe é que talvez a gente não consiga explorar o lab ao máximo, tá? Porque o próprio Replit, ele está rodando uma aplicação web, né? Tem até uma shell aqui, ó. A gente consegue executar alguns comandos, tá? Só que tem uma limitação, tá? No caso, não está no servidor próprio da aplicação aqui. Então, se eu quiser dar o comando um ping no Google, por exemplo, eu não tenho o comando ping aqui no sistema, tá? E também não teria permissão para instalar apt-get install ping. Eu não tenho permissão para sair daqui, no caso, né? Tem que ser o root, eu não tenho o root aqui. Então, vai ter uma limitação aqui nessa demonstração, tá? No seu Replit. Porém, cara, tá aqui a falha.
a gente vai conseguir injetar alguns comandos, né? Mas não vai rootar a máquina, porque o REPL ele cria meio que um container, né, para cada usuário. Mas se fosse num servidor, aplicação, controle total do comando que a gente injeta, né? Mas vamos lá então, tá? Primeiro, eu vou fazer esse laboratório aqui, que é um RCE mais simples, tá? E qual que é a ideia? Assim como no Terra, tá? Poderia testar aqui, inclusive, né? Mas não. Qual que é o foco, né? Cara, qual IP que você quer dar um ping? Pode ser um modem aqui, pode ser uma aplicação ou alguma outra coisa, tá? Que tá dando o exemplo de ping. E eu posso botar um IP. 888, vou dar um Enter. E a aplicação, no caso, daria o ping, tá? Aqui não executou o ping, porque não tem no servidor o ping, ó. Se a gente vir aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Se você ver aqui, ó, tem a linha de comando, main.py, olha só. Ele executa aqui um ping, né? Ó, OS System, ele pega o valor do usuário, ó, dá um ping no IP do usuário, certo? E envia para uma output aqui, tal. Só o que ele faz com a saída, né? Mas monta uma linha de comando com dado passado na input do usuário lá. Então, o que eu poderia testar aqui para começar o nosso RCE? Primeira coisa, eu tenho uma funcionalidade que tem características de ter um RCE, porque você pode concordar comigo, né? Pô, um ping, muito provável que é uma tarefa executada no servidor. Então, eu posso tentar executar um comando. Só que, gente, não é simplesmente dar um ls, por exemplo. Não rola, tá? Por quê? Agora começa a interpretação do RCE. Porque se eu tenho um ping passando aqui, no caso, né? Se eu inserir o comando ls, o que ele vai montar na linha de comando? Ele vai montar ping-c1 ls. Vai dar um erro. Talvez a aplicação nem retorne nada, porque o ping ele espera um IP. Ele não espera um ls, tá ligado? O que é isso, né? Ele nem interpreta um ls aqui no caso, nesse cenário aqui. Vai dar um erro de execução do ping. Então o RCE, geralmente, como que ele é executado? A gente explora uma coisa que os programadores não esperariam acontecer, que é um ponto e vírgula, ou então um e-comercial, ou então um pipe, por exemplo. Ou outras opções também, tá? Qual que é a ideia? No Linux, a gente consegue... Deixa eu sair aqui do Python. A gente consegue, por exemplo, tá? Utilizar o ponto e vírgula. Ó, ping-c1 google.com ponto e vírgula ls. Ele executou esse comando certinho, ponto e vírgula, e executou o próximo comando. É como se estivesse executando um e depois o outro, né? E ele trouxe o ls também. Então, a gente satisfaz o que o programador quer. A gente manda um IP e manda um ls. A gente pode fazer esse teste aqui. Não teve nada, né? Porque, no caso, não tem o ping, mas deveria ter o ls, né? Porque o ls ele roda no REPL, né? Aqui o ls ele funciona. Só que o ls não chegou aqui no servidor. Ele não foi executado. Por que será? Eu já sei o porquê, tá? Porque basicamente eu fiz tem uma filtragem aqui, ó. Ele está removendo aspas, ponto e vírgula e e-comercial. Tá? No caso, a gente também consegue executar comandos aqui dentro, tá, pessoal? Seria uma forma também. Essas formas de dar escape, no caso, né? De bypassar, no caso. Então, qual que é a ideia? Ponto e vírgula não funciona. Tá? Tem uma filtragem do programador, né? Por segurança. O e-comercial também poderia executar um ls, no caso e-comercial ls, ele executa duas vezes o ls, mas não consigo inserir também. Aspas, também não consigo, né? Porque ele está filtrando aqui, então me resta o pipe. O que é o pipe? A gente já usou várias vezes em vários comandos, né? Então eu poderia vir aqui e testar também, ó. Vou botar aqui um IP, que é para o ping funcionar, pipe ls. Se eu executar, tenho aqui um ls que foi injetado lá na máquina. Então, o que aconteceu?
Então, se eu executasse aqui no caso, né, eu deixei montado aqui a linha. Opa, peraí que bugou tudo. Se eu desse um Enter, ele salvou, né, a output aqui para o ping output. Agora, o que a gente fez? A gente basicamente, ao invés de somente o IP, a gente passou também um ls e deu um Enter. Vou sair do Python. A princípio ele salvou aqui no arquivo ping output. Deixa eu ver como que é. E olha só. Ele trouxe aí pra gente, no caso, né? Por que não tá o restante, né? Porque ele sobrescreveu, ó. O ls, somente ele sobrescreveu o arquivo, né? Se fosse duplo, né? Ele adicionaria ao final, mas já que ele sobrescreveu, então dentro desse arquivo foi executado o nosso ls ali. Beleza? Então essa foi a ideia. A gente injetou um comando a mais aqui no OS System. No caso, uma exploração básica, tá? Porém, acontece demais esse tipo de exploração. Só que lembrando, tá, pessoal? Não precisaria, no caso, ser o pipe, né? Poderia ser um ponto e vírgula, poderia ser um e-comercial, poderia ser umas aspas aqui, só que no caso estava sendo filtrado pelo sistema e a gente fez meio que um fuzzing, né? Até chegar num que funcionou no caso. Então, primeiro exemplo de Remote Code Execution, né? De RCE, foi passado aqui nesse lab, tá? Então esse foi o nosso lab 1, tá? Da falha de RCE. E, cara, o principal é você estar presente para isso, tá? Esse lab eu acho que teve esse objetivo, né? Que não é simplesmente inserir um comando. Porque eu não posso quebrar uma execução que pode dar um erro, né? Eu tenho que saber como inserir esse comando. Pô, depois de passar o dado que ele quer, eu vou dar um ponto e vírgula e continuar uma outra execução. Ou vou dar um e-comercial e vou iniciar um outro processo. Ou vou dar um pipe e vou para outro comando. Ou então, uma aspas aqui, né? E eu já vou te explicar o porquê desse escape aqui, tá? A gente vai utilizar aqui. E essa é a ideia. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo lab. E eu vou fazer aqui agora o lab número 1. Tá? O 2 vai ser o seu desafio aí, tá? Eu vou pegar o lab número 1, que é um lab bem desafiador, um nível a mais. Até vamos precisar do burp. Eu vou abrir já no burp isso aqui para ficar bacana. Pera aí, eu vou abrir aqui a aplicação, vou pegar o nosso burp switch para rodar o proxy aqui, calma aí. Isso aqui vai ser bem desafiador e bem legal, cara. Até um RCE bem atual, assim, no caso, a aplicabilidade dele, sabe? Qual que é a parada aqui, tá? Eu tenho uma aplicação que faz resize de imagem, muda o tamanho. Então, eu posso falar que eu quero a imagem 150% maior ou 50%. E se eu clicar, ele vai lá, dá um resize e gera a imagem, tá? Porém, não está gerando a imagem. Por quê? Porque no REPL eu não instalei no servidor o serviço que gera a imagem. Então, olha só. Se eu te mostrar aqui, ó, ele está montando um OS System dessa forma aqui. Olha só. Ele está falando, ó, OS System, qual que é a linha de comando? Convert. Então, eu não tenho esse programa configurado, tá? Pode ser um código em Python, não sei o que o cara está trabalhando aqui, tá? Mas é um programa que existe, porém não está instalado aqui no meu repository, tá? Eu não tenho... Se fosse o servidor, estaria no caso, né? O programador teria configurado essa execução aqui. Então, o comando convert, ele pega uma imagem, dá um resize, passa o valor da imagem e gera a imagem nova. Certo? Até aí que tranquilo, né? O que acontece? Então, olhando a aplicação, cara, se eu estou testando um alvo, listando funcionalidade, e eu encontrei isso de resize, eu vou testar um RCE. Por quê? Porque muitas vezes o trabalho de mídia, de descompactar, compactar, otimizar, mudar o tamanho, o vídeo e tal, ele tende a ser um script, uma operação no servidor, sabe? Então é sempre bom a gente analisar. E no caso aqui, se eu ligar o burp para interceptar, eu vou falar que eu quero 150, eu vou dar um enviar, e olha só. Form data, né? Porque isso aqui é um formulário, né? Qual que é? 150, tá aqui um número, tá vendo? Que é o que está enviando para o servidor. Eu vou dar um forward. Beleza, gerou a imagem, né? E aqui no histórico, se eu pegar aqui o nosso post, eu vou enviar pro repeater, né? Para a gente poder trabalhar aqui. Olha só.
Se eu executar mais uma vez, então beleza, ele basicamente renderizou normal aqui, tá? E ok. O que eu poderia começar a testar aqui já? Já que eu sei que eu tô com a suspeita, né? Porque tudo é uma suspeita. A gente tem aqui agora a oportunidade, ó, de ir para o código do back-end e ver que existe, né, uma operação, um comando sendo executado aqui, né, um S-System, mas o hacker, nossa analyst, não saberia, né? Aqui é uma oportunidade, um luxo que a gente está tendo, né? Que a gente consegue ver aqui a linha de comando. Então, concorda comigo que esse dado aqui, ele está sendo passado numa linha de comando? Ou seja, quando eu executo aqui no burp, esse 150, ele está montando aqui, ó, ele está indo aqui, ó, 150. Ele tá montando assim, né? Então, eu poderia vir aqui, cara, e botar aspas duplas ls. O que vai acontecer, né? É assim que eu começo o meu teste de RCE. É uma tentativa e erro. Eu preciso ver. Aconteceu alguma coisa? Não sei, tá? Mas o que eu já concluo, né? Se eu pegar meu terminal, agora é uma técnica legal para você, tá? Se esse comando aqui, ele é um comando, tá vendo que o 150 é uma string aqui na linha de comando? Se eu fizer, por exemplo, eu vou dar o comando aqui, comando ls, ou então, vamos dar um echo aqui, ó. Pera aí, vou fazer assim, ó. Echo 150. Se eu dou um echo numa string, ele simplesmente, se eu botar um ls aqui, tá? De nada adianta, né? Então, muitas vezes o dado que a gente envia, né? Ele é uma string lá dentro da linha de comando. Não é o ls no caso. Então, no Linux a gente consegue, se eu botasse um pipe aqui, continua uma string. Se eu botasse um ponto e vírgula, continua uma string. Só que a gente consegue em Linux, tá? Utilizar essa aspas aqui dentro de uma string para, vamos botar assim, executar um comando, tá? A gente está falando, né, com as aspas aqui ao viradas, que aquilo ali é um comando. A gente está meio que dando um escape, né? Então, se eu botar aqui as aspas no ls, olha só, ele printou, né, o echo no 150, mas também trouxe para a gente aqui, ele executou o ls. Olha que louco. Ou seja, se eu vir no servidor e enviar com as aspas, ele vai, muito provável, formatar aqui, né? Passando a injeção de um comando. Então, olha só, eu estou abrindo um comando dentro da linha de comando. Entende a lógica? Olha a injeção que eu estou fazendo aqui. Eu dar um Enter. Bora ver? Nada aconteceu. Por que nada aconteceu, tá? Outro detalhe do RCE. Gente, tá bem, esse laboratório aqui é um laboratório bem difícil, tá? Esse RCE, no caso, você teria que realmente fazer uma análise, mas eu trouxe ele justamente para montar um cenário que você entenda, um cenário real, tá? Que muitas vezes as pessoas ignoram o RCE porque falam, não encontrei, não existe, mas é que não testou o suficiente, tá? Então, olha só, eu estou testando aqui, não deu um erro, tal, a imagem veio, só que qual que é a grande questão? Essa aplicação, ela não tem na output dela um print do ping, por exemplo. Aqui no caso, a gente... Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui no laboratório 3, a gente tinha, né? Ele dava um print, quer ver, ó? Ele retornava... Cadê o main.py? Ele retornava, ó, a output. Né? Ele lia o arquivo que gerou e retornava a output. Então, a output do ls aparecia aqui, na página, o comando executado, o ping e tal. Só que aqui, a gente não tem nenhuma output. Só retorna a imagem. Olha aqui. Qual que é o retorno? Retorna a página com a imagem nova. Ele sobrescreve a imagem. Beleza. E agora? Como que eu vou saber se meu comando foi executado ou não? O que eu posso fazer? É louco, né? O que eu posso fazer então? Já que eu sei que é um comando que está sendo executado, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou, aqui na linha de comando, eu vou tentar pegar meu burp aqui
e vou tentar interagir com os arquivos. Vou dar um ls, vou editar um arquivo, vou editar o index. Então, o que acontece se eu viesse aqui, por exemplo, tá? E enviasse um echo hackeado para dentro do arquivo index.html. Olha só. Echo para dentro do... Eu não vou botar para dentro, tá, pessoal? Vai que eu perca todos os arquivos. Eu vou botar um 2 aqui, né? No caso, 1 substitui e 2 adiciona ao final, né? Então, estou escrevendo hacked para dentro do index.html. Se eu executar, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Deixa eu ver. Não aconteceu nada. Ah, por quê? Porque o index, olha que louco, ele não é o arquivo esse aqui. O nosso index, ele está dentro... Deixa eu até ver uma coisinha. Cadê o nosso lab? Tá aqui, ó. Olha só. Aqui é o back-end. Ele criou um arquivo chamado hackeado. Ou seja, a gente criou um arquivo no servidor. Porém, não é um arquivo... Porque o nosso index está dentro de templates, ó. Templates index. Ele não está na pasta que a gente criou no diretório que está rodando a aplicação, né? Ó, a gente simplesmente deu echo. Se eu viesse aqui, ó, e desse um echo, por exemplo, hackeado para dentro do index, né? Ele, para dentro do index.html, ele vai criar o index aqui. Só que o nosso index não está aqui. Ele está dentro de uma pastinha que tem um index, que no caso é a pasta templates, né? Tem um index. Pô, como que eu vou saber o caminho absoluto? Eu não sei. Então, o que eu posso fazer? Duas coisas. Primeira, se eu fiz um bom recon, eu sei que meu alvo usa Python. Eu sei que o Python tem o templates, que lá dentro tem os templates. Então, eu poderia vir aqui e enviar, no caso, para templates /index.html. Poderia fazer isso, entendeu? Vai funcionar? Vamos descobrir. Só que digamos que eu não sei que é o Flask, né, o servidor. Eu conseguiria gerar um erro. Eu com certeza consigo descobrir que é um Flask, tá? Mas se eu não soubesse e não fosse um framework, eu poderia vir aqui na parte do target, tá vendo? Ó? No sitemap, ó, e ver o que ele numerou de arquivos. Ó. Ele conseguiu numerar um arquivo JavaScript. Então, talvez eu pegar esse arquivo JavaScript, ó, e editar ele. Entende? Tentar editar esse arquivo .js. Tentar editar o jQuery. Tentar editar o hints.js aqui. Então, eu vou executar um comando para static. Ele conseguiu numerar isso aqui, né? Então, posso tentar pegar essa extensão aqui. E essa extensão a gente passar aqui, né? No caso, static. Vou editar aquele JavaScript e depois ver o JavaScript editado, né? Mas não é o caso ainda. O que eu vou fazer? Digamos que eu sei que é o template, tá? Eu vou dar um Enter aqui. Vamos ver. Olha só. Opa, eu tinha visto, ó, hackeado. Por quê? Estou enviando agora o hacked lá para dentro. Eu vou dar um comando ls para ver. Vamos ver. Ah, peraí. O ls está como string aqui, pessoal. Ele inseriu aqui na página, né, o resultado do ls aqui. Então ele trouxe, né, ó, ele deu um ls, ele trouxe pra gente o main.py, pyproject, o statics, que é o que eu tenho aqui na raiz, né, os arquivos aqui e tal. Então, meus comandos Linux estão sendo injetados na aplicação. Olha que parada louca, né? Só que, cara, se eu desistisse na primeira, se eu desistisse no ls, né, aqui, porque isso aqui é uma string, né? Então, aqui dentro, cadê o nosso... Aqui dentro, né, ele seria uma string sendo executada somente. Então, dei um escape. E agora eu sei que a minha linha de comando, ela ficou mais ou menos assim, né? Comando 150 ls. Então, olha só, o ls está sendo executado. Não é somente uma string aqui junto com o 150, né? Então, executei o ls, só que ele não tem output pra gente. O que eu fiz? Eu fui lá e enviei para dentro de um arquivo que apareceu aqui, tá? Inclusive, o servidor está sendo editado, né?
Se eu vir aqui no templates, ó, no index, olha só, ele está editando já o nosso back-end, nossos arquivos, né? Então, agora eu poderia subir uma shell reversa, mais para frente veremos isso, tá? Poderia tentar hackear o servidor, poderia vir aqui e dar um echo, who am I, para dentro do, como que é? Templates, index.html, certo? Vamos ver? Ó, eu sou o runner, no caso meu usuário aqui, né? Que massa. Fechado então, galera? Basicamente é isso aí, tá? Então vencemos aí mais um lab, tá? É claro, a gente pode gastar muito mais tempo aqui, né? Entendendo, clicando, vendo a ideia. Que esse nome runner, o nome do usuário é runner mesmo, deixa eu ver. Who am I? Runner. Acho que é o usuário do Report aqui. Então, basicamente, essa é a falha de RCE. E pessoal, o desafio de vocês, tá? Ele é o Lab 2 aqui. Vai ser bem legal vocês tentar vencer o desafio. Eu posso até postar uma resolução em breve, caso encontrem muita dificuldade, mas eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? Qual que é a parada aqui? A gente tem uma aplicação muito normal, esse tipo de RCE, tá? Que é uma aplicação que gera logs compactados no arquivo .zip. Então, olha só. Eu tenho aqui a funcionalidade de gerar, de comprimir, né? Log de erro ou de acesso, no caso, né? Então, se eu clicar aqui, log de erro, ó, gerar.zip, compress, ele pegou, né, e gerou, ó, log.zip, certo? Se eu botasse erro, né? Ele pegou o erro e gerou log.zip também. Então, ele está compactando os logs. Isso acontece bastante, tá? Eu já vou dar um exemplo prático meu até. Eu já consegui um RCE numa empresa de roupa, bem famosa no Brasil, que era para compactar a nota fiscal. Eu tinha várias notas fiscais e eu podia baixar um zip com todas as notas. E eu achei... Foi essa mesma falha no caso. A mesma forma, inclusive, que está aqui. Até essa marca de roupa é uma que tem um passarinho. É bem famosa, tá? No Brasil. E tinha um RCE direto pro servidor deles. Eu até reportei, deu maior grana depois. Porque eles não pagaram pela falha, né? Mas me contrataram para um serviço de análise depois. Então, foi até... Não foi... Acho que foi o pentest mais recente que eu fiz no Brasil, inclusive, tá? Foi esse contrato com eles, no caso. Então, qual que é a parada aqui? Ele está gerando um arquivo .zip, ó. E se eu vim aqui na linha de comando, tá um pouco diferente o comando. Ele tá um pouco mais real, tem mais condições e tal. Mas qual que é a parada aqui, ó? Tem uma função que é fazer o compress. E olha isso aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Você vai ficar louco agora aqui. O que acontece aqui, né? Deixa eu até botar a sintaxe aqui colorida. Para você tentar explorar aí, né? Se eu vir no burp, na verdade, eu deixei aberto já o burp para exemplificar. Ele dá um get compress log type access. Log type access, né? Então, se eu botar aqui, ó, o burp ele envia log type access ou então acho que log type error. Se eu gerar aqui um de erro, na verdade tem que dar um forward. Vou gerar um de erro aqui, ó. Log type error. Ele está enviando dois tipos, né? O log type error e o access. Então ele envia esse valor aqui, ó, error e access. O que a nossa aplicação faz? Log type é igual requests get log type. No caso, está pegando a query string, né? Log type. E se o log type tem, no caso, né? Beleza. Se conseguiu pegar ou então é acesso e tal, tem uma linha, ele monta aqui, ó, um command line aqui, ó, OS-pop utilizando, né? Zip log mais log type. E aí? Então, o log type que ele recebe monta uma linha de comando aqui, né?
Isso é uma coisa que acontece bastante, tá, pessoal? Para compactar no servidor. Então esse é o seu laboratório aí, tá? Deixar o link aqui embaixo da aula. Bons estudos. E essa é a falha de RCE, muito encontrada, como eu falei. E o principal é você identificar, né, a funcionalidade que você pense. Cara, essa funcionalidade, compactar um arquivo .zip. Mano, o cara tá usando o servidor isso aqui. Fazer o download. Mano, o cara tá fazendo o servidor. Fazer um ping, uma API. Isso aqui é a função do servidor. Fazer a otimização de alguma coisa. Isso aqui é do servidor. Fazer o download de um relatório de uma planilha. Gerar uma planilha. Isso aqui é do servidor. Sabe? Você tem que tentar pensando assim, o que o cara pode estar... Será que ele está usando o servidor, o sistema para fazer isso? Se tiver, muito provável que tem uma chamada lá, um OS System, né, ou um eval em PHP, e o nosso objetivo é injetar o código lá dentro dessa função que foi aberta pelo programador. Executar um código, no caso, explorando operadores desde ponto e vírgula para executar um comando em sequência, desde um pipe, desde executar no nome do... Quase que eu dei a resposta do desafio, tá? Desde, enfim, assim por diante. Um e-comercial também, para ter o comando 1 e o comando injetado, né? Injetado e assim por diante. Beleza? Bons estudos e agora mais uma falha aí no seu arsenal. Até a